Boa tarde, 12:03 em Belo Horizonte, quarta-feira, 3 de maio de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Justiça ouve hoje médico que assinou atestado de óbito da esposa de promotor de justiça condenado por feminicídio. Turma recursal exclusiva tem 5 magistradas titulares. Corregedoria do TJMG realiza Semana Nacional de Identificação Civil. E STJ julga caso de porteiro acusado em 62 processos apenas, com base em reconhecimento fotográfico. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. E eu sou Marco Aurélio Franco. Justiça ouve hoje médico que assinou atestado de óbito da esposa de promotor de justiça condenado por feminicídio. Detalhes com Marcelo Gomes de Almeida. O médico Itamar Tadeu Gonçalves Cardoso será ouvido na tarde desta quarta-feira em audiência de instrução e julgamento na 8ª Vara Criminal em Belo Horizonte. O médico é acusado de falsidade ideológica na morte de Lorenza Maria de Pinho, esposa do promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinho, condenado a 22 anos de prisão pelo crime, em julgamento no órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nessa audiência de instrução, também vai ser colhidos depoimentos de testemunhas de acusação e de defesa. No fim do mês de janeiro, 4 testemunhas desse processo foram ouvidas em audiência virtual. O crime de falsidade ideológica está previsto no artigo 299 do Código Penal, que descreve a conduta criminosa como a de omitir a verdade ou inserir declaração falsa em documentos públicos ou particulares. Segundo a denúncia do Ministério Público, o médico omitiu documentos particulares da esposa do promotor de justiça, então paciente do Hospital Mater Dei, na capital. Ele também inseriu declarações falsas no atestado de óbito da mulher. Também denunciado na época pelo Ministério Público, um outro médico, o especialista Alexandre de Figueiredo Maciel, teve a suspensão condicional do processo deferida, segundo proposta do próprio Ministério Público. Com a decisão, o processo contra ele está suspenso por 2 anos, mas o médico deve cumprir medidas como comparecer mensalmente ao juízo para informar e justificar suas atividades. Por razões profissionais, ele não reside mais em Belo Horizonte, mas continua obrigado a cumprir as medidas anteriormente impostas na suspensão do processo. O crime contra Lorenza Maria de Pinho ocorreu na madrugada do dia 2 de abril de 2021, no apartamento onde ela morava com o marido, no bairro Buritis, na região oeste de Belo Horizonte. O casal teve 5 filhos. O marido dela foi denunciado por feminicídio qualificado por motivo torpe, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima. O laudo do Instituto Médico Legal apontou que a mulher foi envenenada. O corpo dela também apresentava lesões provocadas por estrangulamento. Por ser promotor de justiça e ter foro privilegiado, ele foi julgado em 29 de março por desembargadores em segunda instância e condenado a 22 anos, 2 meses e 11 dias de prisão pela morte da esposa. Ele também foi sentenciado a 1 ano e 10 dias de prisão, além de multa, por omissão de cautela, por guardar uma arma de fogo dentro do guarda-roupa do quarto de um dos filhos, que à época do crime estava com 16 anos de idade. Direto do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, Marcelo Gomes de Almeida. O Sejusc itinerante do TJMG promoveu ações de cidadania no distrito de São José da Lagoa, na comarca de Curvelo, região central de Minas. O evento contou com a colaboração da Prefeitura de Curvelo, do Cartório Local de Registro de Imóveis e de Registro Civil, da Polícia Civil e vários outros parceiros. Foram realizadas conversões de união estável em casamentos, emissão de documentos e sessões de conciliação pré-processual. Turma recursal exclusiva tem 5 magistradas titulares. Sandra Pedrosa. As 5 vagas titulares da turma recursal exclusiva das comarcas de Belo Horizonte, Betim e Contagem vão ser ocupadas exclusivamente por mulheres. É a primeira vez que ocorre essa composição.
O colegiado é responsável por apreciar recursos a decisões dos juizados especiais da capital. A composição atual, que inicia os trabalhos na próxima quinta-feira, tem como titulares as juízas Luziene Medeiros do Nascimento Barbosa, Flávia Birchal de Moura, Adriana de Vasconcelos Pereira, Patrícia Santos Firmo e Sabrina da Cunha Peixoto Ladeira. Os membros suplentes são os juízes Renato Luiz Faraco, Michel Cury Silva e Paulo Sérgio Tinoco Neres. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, ressaltou que as 5 titulares são magistradas de grande experiência, que têm um histórico relevante na instituição. Além disso, o presidente afirmou que a atual composição está totalmente em consonância com políticas adotadas pela instituição para assegurar a igualdade de gênero. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sandra Pedrosa. A seguir, Corregedoria do TJMG realiza Semana Nacional de Identificação Civil. E mais, STJ julga caso de porteiro acusado em 62 processos apenas com base em reconhecimento fotográfico. Voltamos em instantes. Corregedoria do TJMG realiza Semana Nacional de Identificação Civil. Veja uma reportagem que eu mesmo preparei para vocês. A primeira Semana Nacional do Registro Civil, Registre-se, vai ser realizada entre os dias 8 e 12 de maio em todo o Brasil. Pessoas em situação de rua que estejam sem documentos vão poder obter gratuitamente a segunda via da certidão de nascimento, de casamento, documento de identidade e CPF durante a ação. Trata-se de um esforço concentrado que vai mobilizar a Justiça Estadual e a Justiça Federal para tentar erradicar o subregistro civil no país. No Brasil, quase 3 milhões de pessoas ainda não possuem esse registro. Em Minas Gerais, a campanha será promovida pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no AI da Praça 7, no centro de Belo Horizonte, entre 8 da manhã e meio-dia. Participam também o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, o TRE, Receita Federal, INSS, Governo do Estado, Ministério Público, Defensoria Pública, Prefeitura de Belo Horizonte, além de outras instituições públicas. A estrutura disponível no AI da Praça 7 durante a semana vai permitir a realização de, em média, 80 atendimentos por dia. Os beneficiados vão receber um novo documento nacional de identificação que tem o CPF como número base, substituindo o antigo RG. O documento vai ser entregue 2 dias após o atendimento. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. O Programa de Integridade do TJMG foi apresentado nesta terça-feira a representantes do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. A reunião tratou de boas práticas instituídas de forma pioneira pelo Judiciário Estadual. O programa é um conjunto de ferramentas, políticas e ações que tem o objetivo de manter a instituição em conformidade com as leis e com a ética. O TJMG é o órgão público pioneiro na regulamentação e implantação das práticas de anticorrupção instituídas por lei federal. STJ julga caso de porteiro acusado em 62 processos apenas com base em reconhecimento fotográfico. René Almeida. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça direcionou à 3ª sessão o julgamento de um caso sobre reconhecimento de suspeito realizado por meio de álbum de fotos. No episódio específico, o porteiro de um prédio que nunca havia sido preso ou acusado de crime começou a ser reconhecido por vítimas de roubo e hoje já soma acusações de 62 ações penais. Na origem de todas as acusações está o seu reconhecimento por meio de fotos retiradas de redes sociais e incluídas no álbum e no mural de suspeitos da Delegacia de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, pois sua aparência física era compatível com a descrição apresentada por vítimas de crimes. Em uma dessas ações penais, o juízo de 1º grau condenou o réu a 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aumentou a pena para 8 anos. A defesa do réu impetrou vários pedidos de habeas corpus que foram distribuídos a diferentes relatores no STJ, componentes da 5ª e da 6ª turma. O julgamento deve ocorrer na sessão do dia 10 de maio. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra e com imagem direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas com Sandra Pedrosa. Acompanhe também o Jornal TJ Minas Notícias, 2ª edição, às 6 da noite. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde para você.